progressivo no Brasil, ele começou assim, no meu entender, já desde o grupo Os Mutantes, que foram realmente os grandes pioneiros da psicodelia no Brasil e que também abraçaram o progressivo desde cedo. Os Mutantes estão de volta e totalmente mudados, como o próprio nome exige. Muito tempo eu andei contra o vento, mas agora é hora de mudar. No final dos anos 60, no começo da década de 70, na verdade não tem uma tradição muito forte de rock progressivo, não. É curioso até, mas a gente brincava, é uma coisa que você vê até em quadrinhos, em cartoons da época, né? Que a Argentina era muito mais associada ao progressivo, a esse tipo de música europeia, do que o Brasil. No Brasil, a onda era muito mais MPB, tropicalismo. Um link do progressivo com a música brasileira eu vejo na música mineira. Na música mineira da década de 70, 80, aquilo ali para mim é o link perfeito de compositores de música, mesmo Milton Nascimento, de música brasileira, reconhecidos como MPB, mas que já começaram a incorporar uma certa sofisticação nos arranjos, na estrutura das músicas. Naquele período negro realmente da nossa ditadura, qualquer equipamento, qualquer instrumento um pouco melhor, um pouco superior, um importado e tal, era caríssimo, quase proibitivo mesmo de você conseguir. E isso dificultava muito a todos os grupos de progressivo, porque todos os grupos de progressivo precisam de uma guitarra melhor, um teclado. Na época no Brasil praticamente não existia sintetizador, ninguém conseguia ter um Hammond, um Moog, isso era coisa quase que impossível, né? Curioso é que na década de 80 para a década de 90, isso, em comparação com a Argentina, acaba se invertendo, né? O que mais contribuiu foi o sucesso mundial que diversas bandas de rock progressivo começaram a ter. O Pink Floyd, o Yes, o Genesis, o Jethro Tull, Emerson Lake & Palmer, King Crimson, foram bandas que estouraram no mundo, vendiam milhões de discos e aqui no Brasil também vendiam muito. Também tivemos rádios, principalmente no estado do Rio, com a Rádio Eldorado. Eldorado, Rádio Jovem, ZYZ 22, FM estéreo, em experiência na frequência de 98.1 MHz. No Brasil você tem um renascimento do estilo, você tem bandas como Loch Ness surgindo, Quaterna Requiem na década de 90. Eu tenho orgulho de fazer parte de uma banda que eu acho que foi uma das, mundialmente falando, que começou esse ressurgimento. Porque na década de 80, então, isso é mérito total do Bacamarte, por exemplo, que são amigos nossos. Era um hiato mundial em termos de progressivo, quer dizer, tinham muito poucas bandas no mundo inteiro fazendo progressivo. Iniciou-se um movimento de rock progressivo aqui, independente, claro, mas fantástico, que simplesmente perdura até hoje. E eu acho que de lá para cá foi só crescendo o movimento. E com muito mais, pelo menos eu falo que no Brasil, até com muito mais substância do que, por exemplo, na época áurea do progressivo. Ainda existe um preconceito, às vezes, por parte de certos locais, assim, casas de shows e projetos, com o rock, não necessariamente o progressivo, como não sendo música brasileira. E, no entanto, não acontece em relação ao jazz, que a gente sabe que definitivamente não é. Pelo menos até hoje a gente encontra dificuldade porque
as pessoas ainda têm o rock, e principalmente o rock progressivo, como uma coisa não brasileira, não atual. Quer dizer, meu Deus, a gente é brasileiro, a nossa música por um acaso é instrumental, quer dizer, não tem nenhum problema da língua, né? Mas a gente não se vê fazendo tudo. É meio que uma opção de vida, né? Viver do rock progressivo, aí você gosta, você quer ir em algum lugar que tenha, é difícil, entendeu? A gente não ganha dinheiro tocando, então a nossa música é nesse sentido ritualística, ela não é comercial porque a gente não ganha dinheiro, ela não é um hobby porque a gente leva a sério. A gente tem dificuldade de fazer show, a gente gostaria de tocar muito mais do que a gente toca, e a gente vê que, na verdade, não só no Rio de Janeiro, mas como no Brasil em geral, são poucos eventos e poucas oportunidades das bandas de progressivo mostrarem o som ao vivo delas, assim. A gente tem alguns eventos que às vezes aparecem pontualmente, assim, como o Psicodália, que tem crescido bastante, mas também não é exclusivo de progressivo, né? O único evento que eu vi nos últimos anos, assim, mais voltado para o progressivo mesmo, que foi um evento grande, foi a Mostra de Rock Progressivo no CCBB. Porque eles não esperavam que fosse uma coisa assim, ter fila de entrada, esgotar praticamente todos os shows, o pessoal madrugar em fila para comprar ingresso, eu imagino. Então eu acho que isso é uma pequena onda de choque que pode começar a mudar as coisas. Né? 8 noites, 8 bandas, 5 completamente, lotação completamente esgotada e 3 muito cheios. O maior legado dessa mostra é o sucesso de público do evento. Isso prova que o rock progressivo não morreu, que o rock progressivo continua vivo, que tem bandas antigas e tem bandas novas se dedicando ao rock progressivo. Que isso se repita muito mais. Viva a Mostra Internacional de Rock Progressivo! Não só muito apaixonado, mas no mundo inteiro. Parece que são as mesmas pessoas no mundo inteiro, né? É uma raça. É uma raça, apesar de serem de países diferentes. A maioria dos shows ficam cheios, muitos ficam esgotados, lotação esgotada. E muitos jovens curtindo, quer dizer, houve uma renovação de público muito grande que surpreende até qualquer um. Né? A faixa etária do público era muito ampla. Eu me lembro de 2 situações após o show, pessoas que ficaram para pedir autógrafos, tirar fotos conosco. Situação de avô, filho e pai. Estava um show com músicas que nós compusemos há 40 anos atrás, né? E você vê um pessoal de 18, 19, de 20 anos de idade cantando as músicas junto com a gente, sabendo a letra. É uma coisa impressionante. A gente é uma emoção muito grande, realmente. Isso daí não tem preço. E a maioria, inclusive no Psicodália, era um público muito jovem. Jovem? Muito garotada, né? Tipo assim, o pessoal que vinha falar com a gente ia ficar surpreso, pô, molecada mais nova que a gente, né? Isso mina o argumento das pessoas que dizem que aquilo era um estilo de som que já morreu e que hoje só quem gosta são as pessoas daquela época que hoje estão em idade avançada. Percebi um interesse de um público mais jovem pelo Bacamarte pelo Twitter, quando eu comecei a ver pessoas que eu não conhecia começaram a falar do disco do Bacamarte. A troca de informações está imediata, está acontecendo assim. Acabei de ouvir
uma coisa nova. Ouçam, Facebook, esses veículos, né? Eu acho isso fantástico, cara, porque isso demonstra que existe um pessoal aí que está ávido por esse tipo de coisa, né? E que não é, já que a mídia não tem, né, o mainstream não tem essa abertura, né? O pessoal, a internet está como um campo livre, né, de informação, de disseminação de informação, está cumprindo esse papel. Né? A juventude está sempre procurando coisas novas, coisas brasileiras também, né, para também não ficar essa coisa só de pegar músicas de fora, né? E as pessoas dali têm a oportunidade, hoje em dia, de pesquisar qualquer coisa às 3 horas da manhã. Coisa que, por exemplo, na nossa juventude não existia, né? Nós tínhamos lá a Barça. Tem bandas assim que não estão na mídia, não são conhecidas no meio progressivo, mas que fazem um som de altíssimo nível, sem dever nada para as bandas consagradas. Eu dou muita força para essa turma toda que tem surgido, porque independente de estilo, de influência e tal, é o estilo que se fortalece com isso. Em termos de mídia, o progressivo continua esquecido, né? Assim, na maior parte dos veículos de informação não se interessa. Existe uma má vontade com o estilo, entendeu? Porque para a maioria das pessoas é aquela coisa datada, assim. É como se fosse um monte de gente que está fazendo música que era para estar enterrada na década de 70. E falta realmente a divulgação. É uma boa vontade com esse estilo. Mas a nossa melhor resposta para esses críticos que tanto malharam a gente foi a recepção que teve esse reencontro nosso há 2 anos no Psicodália, né? Quando, sei lá, 4, 5 mil pessoas cantavam as músicas todas com a gente, abraçadas, emocionadas. Eu acho que é tirar da cabeça da grande mídia, seja ela qual for, né, que uma coisa para ser comercial precisa ser, sei lá, chula ou simples. Falar que a música de hoje é ruim, não. Acho que não é por aí, mas ela é pouco trabalhada, ela é pouco cuidada. Tá faltando apresentar alguma coisa boa pro mercado. O pessoal não tem coragem de apresentar, o pessoal só tem coragem de apresentar bagulho. Eu prefiro ser realista e eu acho que o progressivo, pelo menos nos próximos anos, não vai ter espaço mesmo na mídia. E eu acho que a gente também não precisa da mídia para ter um cenário legal de rock progressivo. E depende mais mesmo de vontade do público e das bandas de fazer isso se desenvolver. As bandas que se arriscam em arriscar alguma coisa nova, algo que impressione, é importante dar continuidade a essa luta pelo movimento de arte e cultura. O que está faltando é enxergar o artista, o brasileiro que faz rock progressivo como brasileiro. Tem bandas tão boas aqui, com a Terna, e, né, Apocalipse, não sei o quê. E estão valorizando aquilo que está tão longe lá fora, e tem tanta coisa boa, né? Que haja interesse também em produtores, empresários que queiram realizar esses eventos. Pensar positivo, a questão é o pessoal se interessar e começar a produzir.